E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para conversar com a Carol Pazinato. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você, Nossa Léo? especialista em inovação, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor qual que foi essa questão do metaverso. Flopou, não flopou? Marquinho tá muito doido, não tá? E aí, Carol, ajuda a gente a entender isso melhor. Vou ajudar, só que antes de falar do que aconteceu lá na Meta, eu quero falar um pouquinho do que é esse metaverso, porque Legal. Muita gente me pergunta e é uma coisa difícil mesmo de entender, porque o metaverso, como ele foi concebido, ele ainda não existe. Né? O que seria esse metaverso? Né? Ele é uma simulação digital da nossa vida cotidiana e ele depende de uma cadeia de modelos de negócio e de tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós teria o nosso próprio metaverso. Só que também teriam os metaversos das coisas que a gente faz em comunidade. Por exemplo, um metaverso da academia, um metaverso do trabalho, um metaverso do parque. E aí são vários metaversos que vão se conectando, que vão se interligando e se relacionando. Essas conexões formam esse grande metaverso. E para que a gente consiga de fato ter essas experiências, a gente precisa de muitas tecnologias que elas ainda estão em desenvolvimento. Elas não são tecnologias que já estão aí no mercado para a gente comprar e para a gente conseguir ter essas experiências extremamente imersivas. Então esse que é o metaverso que foi tão falado, mas que não sei se ficou muito claro para todo mundo. E aí o que aconteceu no caso da Meta? Quando a pandemia chegou, a gente teve uma transição muito rápida e muito grande das pessoas para o ecossistema digital, sobretudo o e-commerce. Então, na época que o Mark Zuckerberg tomou essa decisão, parecia muito factível, muito viável fazer essa aposta, que na época já era uma aposta arriscada. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em viabilizar esse metaverso, né, e na situação que a gente está agora, pós-pandemia, com uma recessão econômica, com inflação, a gente vê que ele foi muito ousado. Porque as tecnologias têm o seu tempo de desenvolvimento, então vou dar um exemplo aqui do próprio metaverso. Tem uma curva de desenvolvimento e maturidade de tecnologias emergentes que chama Hype Cycle. Essa curva, ela tem algumas etapas, então quando a tecnologia surge, ela vem subindo aqui, porque a gente vai criando expectativas, a gente vai entendendo melhor para que essa tecnologia serve, e essa subidinha chama o gatilho da inovação. Aí ela chega no pico, onde as expectativas estão super altas, e quando as expectativas estão super altas, o que acontece? Elas caem, né? Isso acontece na nossa vida, né? Expectativas você tem para que elas sejam quebradas. Isso acontece com a tecnologia também. Então, ela desce aqui, ela cai num vale da desilusão. Depois desse vale, ela começa a subir de novo, ou seja, a gente começa a entender de fato como que ela vai poder ser útil no dia a dia das pessoas, e ela entra num platô. E quando ela entra num platô, é geralmente quando a gente começa a usar de fato, quando ela vira mainstream, quando todo mundo começa a usar. O metaverso, hoje, né, na última curva que a Gartner fez, agora em 2022, ela ainda está nessa subidinha. Então ela ainda tem um trajeto muito grande aí para percorrer. Entendi. Né? E outras tecnologias que o metaverso precisa, por exemplo, blockchain, NFT, sensores de alta precisão, uma transmissão que seja muito rápida, que seja segura e que seja estável, por exemplo, o 5G, tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, tecnologias ápticas, que é para você conseguir sentir no seu corpo mesmo o que está acontecendo no metaverso. Todas essas tecnologias, elas ainda precisam se desenvolver muito. Então, existe um caminho longo que a gente precisa percorrer até chegar nesse metaverso. Só que não sei se isso foi tão considerado quando o Mark Zuckerberg fez essa aposta. Sim. Né? Então perceba que é tudo muito mais complexo do que a gente de fato imagina. E o metaverso depende de muitos fatores, sobretudo tecnológicos. Só que a parte da tecnologia, ela é até um pouco mais fácil, porque a gente sabe, historicamente, né, por conta de todas as tecnologias que a gente tem, que a tecnologia ela vai seguir esse percurso, a tecnologia vai chegar lá. Tem um outro ponto, e esse ponto é o que me deixa mais intrigada, que é o seguinte, qual que é o problema que o metaverso resolve nas nossas vidas? Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha, por exemplo, para o Uber, que é um exemplo super clichê, mas que eu acho que faz todo sentido aqui no contexto,
a gente vê que o Uber, ele resolveu de fato um problema na nossa vida. Por mais que a gente tivesse táxi, puxa, às vezes você não conseguia achar um táxi porque você estava num lugar que não tinha muita circulação de carro, você não sabia quanto tempo o táxi ia demorar se você chamasse, você tinha uma certa insegurança em relação a valor, você tinha vários problemas. E o Uber, ele veio e resolveu isso na nossa vida. Quando a gente olha para o metaverso, o que ele resolve na nossa vida? Que grande facilidade, o que ele faz, né? Até porque, como a gente ainda não tem tanta clareza de como é esse metaverso, de como ele vai funcionar, porque é muito abstrato, a gente ainda fica muito em dúvida desse problema que ele vai resolver ou dessa facilidade que ele vai trazer. Então tem esse ponto que eu, no meu olhar de inovação, é o que eu mais estou intrigada para conseguir entender logo. Mas perceba que é bem complexo, né? São vários fatores e se eu pudesse falar, dar um parecer final, eu falaria que não é tanto que o metaverso flopou, é que o metaverso ainda está em desenvolvimento e é bem possível que a gente chegue lá. Então não esqueçam do metaverso, tá? Sempre mantenham ele aí no radar de vocês, porque ele não vai sair de cena como a gente acha que ele vai sair. As coisas vão acontecer e a gente só tem que aguardar e ficar de olho nessas tecnologias e sempre se questionar, né? O que o metaverso vai fazer na nossa vida.